Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Vamos abrir as vossas Bíblias lá em Deuteronômio. Aleluia! Deu certo. A Camila me ensinou. A missionária, não a diaconisa. Amém. Glória a Deus. Igreja de pé. A igreja pode ficar de pé. Amém. Esse nome é difícil de falar, meu Deus. Mas a campanha, eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus, como todas têm sido. Amém. Irmãos, eu confesso que essa palavra foi algo que Deus falou comigo também no particular e muito forte. Muito forte. Talvez não vou conseguir passar tudo que assim o Senhor falou comigo, porque talvez 99% da mensagem era para mim. Mas creio que aqui Deus vai falar com alguém através da palavra dele, porque ela é poderosa. Amém. Diz assim, Deuteronômio 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra. E o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos do que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor, teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância e bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te dará o seu bom tesouro, o céu, para dar chuvas à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos, e emprestarás a muitos gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Amém? Pode sentar. Esse texto é muito bom de ler, porque essas são as bênçãos do Senhor. E eu não vou ler o resto do capítulo, porque são as maldições, se assim não obedecer a voz do Senhor, se assim não obedecer os mandamentos dele, porque é muito extenso, e maior as maldições maior é o espaço escrito das maldições do que as bênçãos, porque sabemos que uma bênção do Senhor é válida por qualquer maldição que
pode chegar até nós. E esta palavra o Senhor falou muito ao meu coração, mas sobre o que é ser abençoado. O que é ser abençoado? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ser abençoado, é ser obediente. Sabemos que nós temos sim bênçãos aqui nessa terra do Senhor. Sabemos sim que nós, como aqui já foi falado, somos já abençoados. O que foi feito há mais de 2000 anos atrás. E o Senhor falou comigo fortemente sobre obediência. Muitas pessoas, elas vêm para as igrejas e se frustram, porque na verdade elas vêm e, assim como era criatura, agora já não sou mais, e agora sou filhos por adoção de Deus, então eu posso tudo, porque eu sou filho de Deus, e Jesus está comigo, então nada, nenhum mal vai me acontecer, porque eu sou abençoado na entrada, porque eu sou abençoado na saída, as bênçãos estão sobre mim. E aí quando acontece algo e percebe que o evangelho não é bem assim, e o evangelho é obediência, então se frustram, porque estão na igreja e querendo viver a sua vontade e não a vontade do Senhor. Esse texto, esse livro aqui, é um livro do Pentateuco, o último, na qual Moisés estava dando as instruções, ou na verdade relembrando as instruções para o povo de Israel que estava prestes a chegar na terra prometida, a entrar na terra que assim Deus o prometeu para eles. Porque a geração que tinha saído já estava morta e só apenas Caleb e Josué entraram na terra prometida. Então Moisés estava ali fazendo o povo, lembrando o povo qual era a promessa do Senhor, mas as bênçãos do Senhor e as maldições do Senhor, e o que tinha que fazer para assim receber essas bênçãos e para as bênçãos assim correrem atrás deles e não eles atrás das bênçãos. Tanto é que nós sabemos que Moisés não entrou na terra prometida. Foi um homem na qual teve um ministério brilhante, um homem na qual foi escolhido para libertar o povo do Egito. Deus usou ele com maravilhas e prodígios. No deserto, o maná caía do céu, o mar se abriu perante Moisés. Então nós sabemos que Moisés foi um grande homem de Deus. E o ministério dele acabou que a promessa que tinha lá no início não se cumpriu, que seria entrar na terra prometida. E ele não entrou. Não entrou por causa da desobediência, mas sim Deus, pela misericórdia, permitiu Moisés ver a terra. E quando Moisés vê aquela terra, então ele morre. Esse foi o ministério de Moisés. E as bênçãos, muitas das vezes, nós corremos atrás das bênçãos. Ou seja, nós estamos aqui trabalhando igual uns loucos, estamos trabalhando de dia, de noite, fim de semana, e assim conseguimos as nossas coisas financeiras, material. E muitas das vezes nem sempre é o Senhor. É porque nós estamos trabalhando. Se você ficasse sem vir ao culto hoje e fosse trabalhar, você ia ganhar dinheiro, não ia? E talvez você ia comprar. E talvez se domingo, sábado e quinta e você fizer assim, você vai comprar algo que assim você quer. Isso é porque foi o Senhor. O Senhor quer que você não venha ao culto? Não, foi porque você foi trabalhar e conseguiu o seu dinheiro. E a chuva é para todos, tanto para o ímpio quanto... A chuva é para todos, quanto para o ímpio quanto para o justo. O sol também é para todos. Então, muitas das vezes,
que nós conseguimos uma bênção aqui nessa terra, muitas das vezes é porque nós levantamos e trabalhamos incansavelmente para conseguir isso. Sabemos que Abraão, ele tinha uma promessa. Abraão, Deus prometeu a ele a dar uma terra para ele, mas assim não mostrou, apenas falou: Abraão, sai da tua terra, da casa da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E de ti farei uma grande nação, e você será bem abençoado, e as pessoas que assim te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, as pessoas que assim te abençoarem, eu também te abençoarei. Abraão então obedece ao Senhor e sai da terra dele, só porque ele leva Jó junto com ele. E quando ele leva Jó junto com ele, enquanto Jó estava com ele, Deus não mostra a terra que assim ia dar para ele. Então o que acontece? Abraão então, ele pega e os dois começam a ser prósperos, muito prósperos, e tem gados, ovelhas, e acontece que os pastores deles então entram em conflito, porque já não tinha mais pasto para todo gado, para toda ovelha e cabras. E então quando eles entram em conflito, Abraão fala para Jó: nós somos parentes, é bom que nós não ficamos inimigos, então vamos nos separar. Abraão então, sabendo que a bênção estava sobre ele, e através da obediência ao Senhor, então ele pega e fala para Jó: escolhe aí para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão, na verdade, é Ló. Estou falando Jó. Estou falando Jó, né? É Ló. Desculpa, irmão. É Ló. É porque é parecido. Então, Ló, o pastor nem olhou com aquela cara dele hoje. Era para ver se todo mundo tá ligado. Desculpa, irmão. Então, Ló, se eu falar de novo, você já sabe que é Ló, tá bom? Amém? Amém? Então, Ló, Abraão fala para Ló: é melhor então que nós nos separamos para não ter conflito, para não ter inimizade, e os nossos pastores também. Então, Abraão fala para Ló que Ló poderia escolher o lado que ele quisesse, e o lado que ele escolhesse, ele ia para o lado ao contrário. Ló olhando então, olha para o lado, olha só, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Meu Deus do céu, hoje está difícil, hein? A outra cidade. A outra cidade. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Vamos conseguir. Amém. E aí, Ló então vê que aquela terra era irrigada, era uma terra fértil, os pastos verdejantes. Então ele vai para essa terra. O que ele estava fazendo? Ele estava correndo atrás da bênção. Ele não estava obedecendo ao Senhor. Ele estava correndo atrás da bênção. Abraão ficou tranquilo, por quê? Porque ele sabia que a bênção estava sobre ele. Então Ló pega e vai para essa terra, que mais tarde nós sabemos que foi destruída. Então, ali, depois que Ló estava nessa terra, houve um conflito entre alguns reis ali, e então entraram em guerra contra essas cidades, aonde Ló também estava, porque ele estendeu até a tenda dele até Sodoma. E chegando ali, então, alguns reis, e levaram Ló junto com ele como cativo, levaram as coisas deles. Então, Abraão ficou sabendo disso. Quando a pessoa é abençoada, assim, ela não corre atrás da bênção. Ló estava correndo atrás da bênção. Quando ele foi para aquela terra era abençoada, era pasto bonito. Mas aí, o que aconteceu?
aconteceu que houve guerra ali entre os reis, e então levaram ele cativo. E muitas das vezes nós pensamos que é a bênção do Senhor, mas não é a bênção do Senhor. A bênção do Senhor é fazer a vontade dele e não a nossa. E às vezes nós queremos fazer a nossa vontade. A bênção do Senhor é ser obediente a ele. Porque quando nós não nos preocupamos com as bênçãos e não corremos atrás da bênção, como ali Ló estava correndo, as bênçãos nos alcançarão, porque nós sabemos que nós estamos obedecendo ao Senhor independente, e muitas das vezes nós não vamos receber bênção aqui nessa terra, muitas das vezes nós não vamos receber bênção material aqui nessa terra, mas a nossa salvação está guardada quando nós assim obedecemos ao Senhor. E quando houve a guerra ali, então quem ajudou Ló foi Abraão. Abraão ficou sabendo, Abraão foi lá, ajudou, então resgatou, e quando ele resgata as coisas, os bens, traz Ló de volta junto com ele, na verdade para a terra novamente. E aí os reis, chega o rei então de Sodoma, vendo Ló então com as coisas que resgataram, Ló então deu o dízimo também, Abraão também deu o dízimo. E aí, vendo o rei de Sodoma que então Abraão tinha resgatado, então ofereceu para ele: você pode levar todas essas coisas aqui, só me entrega as pessoas, os homens. Abraão falou: não, você pode pegar tudo. Eu imagino ele no coração falando: eu não preciso disso, eu já sou abençoado. É a bênção que tem que correr atrás de mim, porque eu estou obedecendo o Senhor. E muitas das vezes nós somos assim. O nosso alvo, em vez de ser Cristo e a obediência, o nosso alvo é a bênção. O nosso alvo é a bênção, e nós corremos atrás das bênçãos, em vez das bênçãos correr atrás de nós. Jesus, quando nasceu, ele então, depois que passou o tempo de purificação, ele foi levado ao templo para assim ser apresentado ao Senhor, como então era feito com o primogênito. Jesus então chega para ser apresentado, lá em Lucas 2, fala assim: agora o Senhor despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Quem estava falando isso era Simeão. Simeão, Deus falou para ele que então, sobre Jesus, e quando então traz Jesus para ele e confirma o que Deus tinha falado para ele, então ele falou: agora eu posso morrer em paz. E o interessante é que ali, ele então abençoa a família, abençoa o menino. Só porque quando ele abençoa, ele fala algumas coisas para os pais. Ele fala assim: e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este é posto para queda e para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Sim, uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Imagina você trazendo um menino aqui para o pastor apresentar a Deus e abençoar, e aí Deus fala para ele: essa criança aqui, sim, estou abençoando, está sendo abençoada, mas uma espada vai ser atravessada na alma dele. Está abençoando a criança. Jesus foi abençoado, a família de Jesus ali foi abençoada, mas ele foi abençoado para fazer a vontade de Deus. E para mim, ser abençoado é fazer a vontade de Deus. Jesus foi abençoado sim, mas ele lá no jardim do Getsêmani, então a oração dele era: passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade.
Jesus sim foi abençoado, mas ele veio como homem, se esvaziou-se de si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Há alguém na Bíblia mais abençoado do que o Senhor Jesus? Não há. Mas ele veio para fazer não a vontade dele, mas a vontade de Deus. E nós somos abençoados não para fazer a minha e nem a tua vontade. Nós somos abençoados para fazer a vontade de Deus. Porque quando nós fizemos a vontade de Deus, nós sabemos que as bênçãos não alcançarão nós. Agora, quando nós estamos igual uns loucos correndo atrás de bênção, Aleluia, Jesus. eu vou falar aqui o que o Senhor falou comigo nessa mensagem em particular. A minha esposa, essa semana, mandou uma mensagem para mim, falando algo assim, que ela nem assim, tá difícil, meu Deus, que luta, que batalha. E aí eu lendo a mensagem, e ela falou assim, será que, eu sei que eu não estou aqui reclamando de Deus, eu sei, mas será que nós estamos fazendo a coisa certa? Aí Deus me levou alguns anos atrás, ou algum tempo atrás, na qual em 2015 então aceitei ao Senhor, vim para a Irlanda com a vida destruída, casamento destruído e tudo destruído nas nossas vidas, na minha casa. E aí eu comecei a lembrar, o Espírito Santo começou a me lembrar disso. O que é ser abençoado? Então, a partir desse momento, eu falei para Deus, mesmo sem entender, eu não quero mais essa vida, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser transformado. E assim eu comecei a minha vida, a minha caminhada cristã. Só porque, e sempre como nós somos hoje, sempre fomos bem ativos na obra. Desde que assim nós aceitamos a Cristo, sempre fomos bem ativos. Mas no particular foi diferente. Tem os seus altos e baixos. E quando eu cheguei aqui, então nós começamos a trabalhar. Nós ficávamos à noite na igreja, quase todos os dias também, e ajudando em ministério, ajudando ali, e fazendo eventos e crianças, e evento das crianças, sempre ajudando, sempre foi assim. Mas no particular era diferente, nós estávamos buscando os bens materiais, estava correndo atrás da bênção. Nós trabalhava dia e noite, fim de semana, dia de folga e trabalhando. Então, passou 1 ano, 2 anos, e vinha esses altos e baixos, e aí chegou um dia que eu não resisti mais, e eu falei, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero fazer a tua vontade, mas a tua vontade por inteiro. Essa palavra, Jesus. Eu quero fazer a tua vontade por inteiro. E aí, eu comecei a falar isso para minha esposa. Eu falei, chega de estar correndo atrás de bênçãos, chega de estar correndo atrás de coisas materiais. Vamos fazer a vontade do Senhor por inteiro. Porque afinal nós estamos na igreja fazendo de tudo, incansavelmente, fazendo a obra do Senhor na igreja, mas em casa só trabalhando, e muitas das vezes tão cansado, correndo atrás do bem material, e não tendo tempo nem para orar, não jejuando. Aí muitas das vezes quando orava e tirava um tempo com o Senhor, e o Senhor falava isso. Porque na verdade nós estamos correndo atrás das bênçãos e conseguindo, porque nós estamos trabalhando. Nós pensamos que é o Senhor que está abençoando, mas lá no fundo do coração está destruído, porque está faltando alguma coisa. E eu estava assim. E eu falando com a minha esposa, eu falei, eu não quero mais isso, eu não quero mais isso.
Então nós tomamos uma decisão. Chega. Nós falamos um para o outro, chega. E aí eu lembrei para ela disso. Eu falei para ela sobre isso quando ela falou essa semana essa mensagem. Então nós entramos num acordo e aí para estar trabalhando menos e fazendo mais a obra do Senhor, mas ainda vinham os altos e baixos, e aí nós tínhamos planos de ir para o Brasil o ano passado. Aí chegou a pandemia também, e aí nós tínhamos planos na pandemia, nós já estávamos com esse projeto, o Senhor já tinha colocado no coração, chega, só porque nós estávamos combinando de ir para o Brasil logo. Então nós ali trabalhando, e os altos e baixos, e aí chegou um dia, falei, nós vamos para o Brasil, e quando nós voltarmos, vai ser diferente isso. Eu não quero mais isso. E aí eu cheguei e falei assim para ela, você está preparada? Você está preparada? Ela falou assim, eu estou. E aí passou algum tempo, eu falei de novo, você está preparada mesmo? Porque não tem ministério sem a esposa ou sem o esposo, é o casal. Se ela falar não, não tem como. Para mim não tem como. Eu falei, você está preparada mesmo? Ela falou assim, eu estou. Eu falei, então tá bom. E depois de um tempo eu perguntei para ela, eu sentei, e nós colocamos todos os pingos nos i, falamos um para o outro. Sim, nós estamos preparados e é isso que nós queremos. Chega de correr atrás da bênção. Chega de nosso alvo ser a bênção, de nosso alvo ser os bens materiais, o dinheiro. Agora eu quero, o meu alvo é Cristo. Eu quero falar para Ele, fazer a vontade dEle na minha vida. Eu não quero mais apresentar, não, eu quero fazer essa faculdade aqui, Senhor Jesus, e orar para quem Ele abençoa. Não, eu quero falar, Senhor Jesus, é esta faculdade que você quer fazer? Não, eu não quero mais olhar essa casa e falar, Senhor, eu estou orando por esta casa e o Senhor vai me abençoar porque eu tenho sido fiel. Não, eu quero falar, Senhor Jesus, é esta casa que o Senhor quer que eu compro. Senhor Jesus, eu quero ficar na Irlanda, me abençoa porque eu quero ser abençoado aqui. Não, a oração começou a mudar. Aí eu comecei a falar, Senhor Jesus, é essa a tua vontade, é para mim ficar na Irlanda, para mim voltar para o Brasil. Aí as coisas começam a inverter, você já não corre mais atrás, você já não apresenta mais para o Senhor, mas você fala, Senhor, é isso que você quer para a minha vida, é essa faculdade, é esse marido, é esse namorado, é esse trabalho que o Senhor quer para a minha vida. As coisas começam a inverter quando você começa a entender que ser abençoado não é a sua vontade, não é a minha vontade, mas é a vontade dEle, é a obediência dEle, porque Ele é a porta e a chave é a obediência. As coisas começaram a inverter na nossa vida. E aí eu te falo e eu te pergunto, ei, passou dificuldade financeira nós nunca tínhamos passado. Nunca, até em 2020. Nunca, sabe por quê? Porque nós trabalhávamos incansavelmente para conquistar as coisas nessa terra. Você não vai passar. Você está trabalhando. Você está trabalhando, você vai passar dificuldade. Trabalha dia e noite. Deixa de ir ao culto para trabalhar. Deixa de fazer a vontade do Senhor. E será que você está dobrando seu joelho? Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Porque na verdade isso nós estamos conseguindo sim, mas lá no nosso coração está arrebentado. Nós sabemos que não é isso que o Senhor quer. Nós sabemos, eu estou falando o que aconteceu comigo, irmão. Talvez isso fale com você e amém. E tomara que não só desperte, mas tome uma posição depois dessa palavra. E aí para mim ser abençoado é, aos 8 anos, meu filho, para encerrar meus irmãos, aos 8 anos, ser abençoado para mim é, aos 8 anos, na verdade isso não é ser abençoado, mas o meu filho aos 8 anos, ele estava com um brinco na orelha. Ele colocou sozinho, eu estava aqui, 8 para 9 anos. Chegou aqui,
Foi o pastor que foi lá na escola ainda traduzir, nem sabia falar inglês. Ia ser expulso em 2016. Ia ser expulso porque estava fazendo algo lá na escola e ia ser expulso. Deixei ele o verão todo de castigo. E aí, aos 9 anos, antes de completar os 10, isso é ser abençoado. Ver o seu filho indo num evento de crianças lá à frente da igreja, levantando as suas mãos e aceitando o Senhor Jesus como o seu único, suficiente Salvador. Ser abençoado para mim é isso, não é isso. E aí, com 14 anos, ser batizado nas águas. E aí, com 17 anos, está ainda na igreja e vai continuar. Para mim é isso ser abençoado. Glória a Deus. Abençoado para mim é você chegar no dia de pagar o seu aluguel e você não saber da onde tirar e o seu patrão pegar e te dar um pacote com um bônus do valor do seu aluguel. Meu Deus! Aleluia! Ser abençoado para mim. Aleluia, Jesus. Irmão, ser abençoado é fazer a vontade dele, não a nossa. Sim. Amém, Jesus. Meu Deus! Boa essa palavra. Que nessa noite o alvo não seja as bênçãos, mas que o alvo seja Cristo, que o alvo seja fazer a vontade dele. Ser abençoado é você ir no quarto antes de vir para o culto e olhar para o seu filho de 4 anos e ele está orando ao Papai do céu. Ser abençoado para mim é isso. Ser abençoado hoje pela misericórdia do Senhor é estar aqui ministrando a palavra dele. Ser abençoado para mim é ver o seu filho louvando ao Senhor, é ver o seu filho aqui de 4 anos tocando aquele instrumento. Isso é ser abençoado, meu irmão. Não é você correr atrás das bênçãos, não. Ser abençoado é fazer a vontade dele. Ser abençoado é você nunca pedir um aumento. E essa semana mesmo, olhar lá no seu payslip e olhar que o patrão deu aumento para você sem mesmo você pedir, nem esperar, e até agora não falou. Aleluia! Eu acho que está garantido. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Ser abençoado é você receber oferta sem pedir. Irmãos, nós às vezes entendemos errado o que é ser abençoado. Às vezes nós entendemos errado e por isso que nós nos frustramos. Sabe o que é evangelho? Sabe o jugo? Talvez você está pensando que está sendo abençoado, mas é pelo seu trabalho. E o jugo do Senhor, ele é suave, e o fardo do Senhor, ele é leve. E talvez hoje você está aqui carregando um jugo pesado, um jugo duro e um fardo pesado. Sabe o que é jugo? Jugo é aquele negócio que coloca aquele negócio de madeira que coloca no pescoço do animal para que os dois andam juntos, colados uns aos outros. E aí, às vezes, nós vamos para a igreja e queremos que o nosso jugo fica no Senhor, mas que nós controlamos. Mas não é. A salvação é pela graça. Mas não é pelas obras. Mas nós somos salvos para as obras. Aleluia. E esse jugo, quando você coloca você vem com o seu jugo que está pesado, e aí você coloca no pescoço, vamos dizer aqui, você e Jesus andando ao seu lado, e aí você coloca, aí é o jugo dele, já não é mais o seu, é ele que tem que te controlar, não é, o seu jugo não tem que pesar mais que o dele.
Você tem que andar conforme o jugo dele, conforme o fardo dele, conforme a vontade dele, conforme o querer dele. Eu e a minha esposa tomamos essa decisão. E não está sendo fácil. Não está sendo fácil, irmão. Só Deus sabe o que você... E não estou aqui falando, porque se vir alguém aqui falar, com certeza vai ter dificuldades maiores. Mas ser abençoado é obedecer ao Senhor. É perder talvez um filho como o nosso pastor aqui. Os nossos pastores acabaram de perder. Desculpa por tocar nesse assunto, mas ter a igreja apoiando junto com eles. Deus não livrou eles disso, mas por isso eles não é abençoado. É porque está obedecendo e fazendo a vontade do Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com o máximo de pessoas para que elas também possam receber esta boa e poderosa palavra de Deus. Vamos juntos espalhar essa mensagem de transformação.